Irã, com Israel e Estados Unidos, eu ia te perguntar, o que o Brasil deveria ter aprendido e não aprendeu com esse governo Trump que fez essa guerra do Irã, que invadiu a Venezuela? Bom, não aprendeu porque o Flávio Bolsonaro está lá hoje com o Trump. Foi recebido ainda agora Sim. pelo Trump. Sim. Não aprendeu porque ainda tem nas pesquisas um grupo de 30 e tantos % dizendo que vão votar nesse Bolsonaro horroroso, mentiroso, espertalhão, covarde, tergiversador, e que está aí. Então, o que o Brasil devia ter aprendido? Devia ter aprendido a tirar de vez do seu cenário esse tipo de espetacularização mentirosa de uma pátria que não significa nada. O que é pátria? Para esses caras que vibram quando tem uma tarifa que quase que inviabiliza a economia do mundo e o cara diz lá, bom, não consegui o que eu queria, mas eu fui vingado nas tarifas que o Trump impôs sobre o Brasil. Ninguém aparentemente, ou pelo menos 30 e tantos % da população não aprendeu nada. Continuará sem aprender. Rapaz, a burrice da humanidade é incurável. E o nosso querido Nelson Rodrigues foi o maior filósofo brasileiro quando decretou a incurabilidade da idiotice humana e o crescimento avassalador dela à medida em que os anos passassem. Porque eu estou com 71 para 72 anos. Eu nunca vi uma geração mais pernocticamente idiota do que essa com a qual a gente vem convivendo nos últimos 10, 15 anos, sinceramente. Então, a gente tem todas as chances de aprender com o erro de todo mundo. Mas o brasileiro tem uma alma, em geral, vendida à superioridade americana. Tem uma relação patológica entre o Brasil e os Estados Unidos, em tudo. Um país em linha reta e plano como esse devia estar sendo cortado por ferrovias para todos os lados, com uma redução de poluição a um nível mínimo e de economia e rapidez extraordinária, mas por causa da indústria americana a gente se tornou essa bagaça de desenvolvimento precário, de estradas horrorosas, de poluição terrível, desnecessária. A isso eu estou dando um exemplo bobo, dentre os milhares de outros que existem todo dia, essa necessidade de repetir os Estados Unidos, ou esse adesismo acrítico aos Estados Unidos, que é horroroso. Você não vê isso acontecer em relação a nenhum outro país, exceto no Brasil, pela América. Mas será que, além da população, igual você falou agora, governos igual o governo Lula, não seria o momento da gente repensar a nossa segurança? Que talvez... Hoje os Estados Unidos já está presente aqui no Brasil o tempo todo. Mas se algum dia a gente falar, não queremos mais essa exploração, será que a gente não pode ser vítima de uma guerra ou vítima de uma invasão? Então o que a gente faz? Tira a calça, fica de 4, oferece caíplo e camisinha para ele meter sem doer tanto? Não, de jeito maneira. Mas será que não é a hora da gente desenvolver cada vez mais nossa indústria, É a hora de você pegar, por exemplo, a gente sabe, o mundo inteiro sempre quis petróleo, o que o Brasil terras tem. Raras. As terras raras, por exemplo. Não é hora de você falar, agora... E aí o Congresso já estava dando terras raras sem critério. Foi o governo Lula que disse, para aí esse negócio. A gente o dia tem que ele foi lá falar com o Trump, ele foi falar que não ia mandar, não. Quem? O Lula. Que não ia mandar o quê? As terras raras. Ele foi pra lá, deve ter uns 20 dias. Não, eu acompanho tudo então, intimamente. E falo também com ele. Falo cercou. com o Alckmin, falo com os senadores. E aí, me conta, falo com então. todo. Não teve nada disso. É regulamentação. Vai ter que regulamentar. Porque o Brasil vai querer industrializar boa parte das terras raras. Para não perder o dinheiro todo só pegando a terra, mandando para lá e depois comprando por uma fábula os produtos que de lá advêm. Sim. Então, esse processo, se esse governo continuar, será praticado de um outro modo.
O grande problema hoje é esse Congresso, que está vendido, esse sim, de cuecão abaixado, de 4 para quem der mais. É um caso master. Ó, o Meyer meu mandou aqui: a Pérsia não foi muito poderosa por milhares de anos antes do islamismo. Não, é uma pergunta. A Pérsia não foi muito poderosa por milhares de anos antes do islamismo? A obra-prima de Alexandre não foi no século IV a.C.? Dentro do Irã, a corrupção do IRGC não é aquela que mais lucra com o boicote? Pode ser. Eu não estou defendendo o Irã em nada. Em absolutamente nada. O Irã tem 1 trilhão de coisas a consertar, começando por todos os pecados brutais de direitos humanos em geral e contra as mulheres especificamente. Então, eu não tapo o sol com a peneira em lugar nenhum, nem passo pano para nada. Agora, eu não fico escolhendo entre um diabo ruim e um diabo pior. Diabo é diabo para mim. Eu sempre busco, na ética das minhas escolhas, escolher o que seja melhor ou um pouco menos ruim para a continuidade da vida humana, da existência humana, da sociedade e da civilização humana. Agora, nivelar por baixo só para dizer eles fazem isso, vamos tentar também fazer, ou quem sabe melhorar só um pouquinho para a gente ficar uma porcaria um pouquinho mais limpa em relação a eles, não contem comigo para esse adesismo. E por último aqui, o João Henrique Bulov. O que você acha da filosofia perene de René Guénon, Bhagavad Gita e o sufismo? Tem algo de bom na mística? Tem sim. Ele já deve ter lido, eu também já li. E eu leio tudo. Não tem nada que eu não leio, eu não tenho medo de nenhuma filosofia. Como eu já li os Vedas, eu já li tudo que você quiser que tenha importância na cultura indiana, ou para a religião hindu, ou outros grupos religiosos. A mesma coisa com Confúcio, a mesma coisa com Zoroastro, a mesma coisa com qualquer um que tenha se contraposto e se autodeclarado inimigo do cristianismo. Quando um cara como Nietzsche me diz que é inimigo do cristianismo, ele na mesma hora se tornou meu amigo. Porque eu também sou inimigo do cristianismo. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. É meu aliado. Por quê? Porque o Nietzsche era apenas um filho de pastor traumatizado com o cristianismo. Os caras leem Nietzsche sem fazer leitura psicológica da vida dele, dos traumas dele, dos gatilhos dele. Eu, quando leio Nietzsche, eu já li tudo de Nietzsche. Ele é o cara mais explícito sobre os grandes traumas e as necessidades de tratamento. É um gênio em estado de angústia louca, lindo e fascinante na loucura dele, produzida pela inconformidade com o cristianismo totalmente entorpecido que ele assistiu à volta dele. E quando ele disse que Deus estava morto, foi depois do irmão dele morrer de uma maneira tão horrorosa e depois do pai rigorosíssimo ser sepultado naqueles cemitérios europeus que tem atrás das capelas das igrejas. E ele diz que enquanto badalava o sino e o pai era descido ali para a sepultura, ele olhando para aquilo tudo como um adolescente, ele disse: Deus está morto. E dali para frente foi apenas um desenvolvimento que aconteceria comigo. Eu, no lugar de Nietzsche, honestamente teria chegado às mesmas conclusões, porque eu, com o pai que eu tive, conhecendo Jesus como eu conheço, sem traumas e sem gatilhos, enxergo tudo que eu enxergo e digo que o cristianismo é o maior estelionato que já se praticou contra Jesus de Nazaré e contra o Evangelho. Então Nietzsche é meu irmão querido, sofrido e mal entendido, que surtou geral lá em Turim, quando ele viu aquele cavalo sendo chicoteado, na mesma situação do contexto da foto que ele tirou. Ele e o amigo, ambos apaixonados pela mesma mulher, ali em Turim, e ela os colocou no lugar do cavalo e chicoteava assim,
simbolicamente os dois. Aí quando ele chega, e ela não o quis o amigo dele, ele achava que pela genialidade dele, ela iria acabar escolhendo, mas ela preferiu alguém mais normal do que ele. E aí depois ele chega lá, de alguns anos com a irmã, e vai passando no mesmo lugar e vê um cavalo levando uma surra de chicote. Aí ele sai atravessando a rua, gritando, se abraça ao cavalo, dizendo, não, o cavalo era ele. E nunca mais volta. Ou volta só de vez em quando para desaparecer de novo. Então um homem desse, meu Deus, tudo que eu queria era amá-lo, ter vivido com ele, ajudá-lo, acolhê-lo, dizer assim, meu irmão, você tem razão, mas não se preocupa porque a realidade é outra. O buraco do evangelho é infinitamente mais embaixo, o cristianismo é só uma disfarçatez, é só um Epcot Center da religião, e não passa disso, não tem nada a ver com a originalidade das realidades conforme o evangelho. Muito bom.